Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Nós estamos nessa sexta-feira, nessa caminhada quaresmal, querendo tirar com fidelidade esse tempo a Nosso Senhor para escutarmos a Sua palavra nesse nosso programa Bom Dia São Pedro, como todos os dias. Queremos que seja um momento de oração comunitária, todos juntos, né? Mesmo que em horários distintos, porque cada um vai ouvindo à medida que pode, mas é a mesma e única comunidade na Paróquia São Pedro e dos irmãos que se unem a nós através das mídias sociais, que queremos justamente nos unir para dar esse tempo precioso ao Senhor. Quanto a sua voz chegando ao nosso coração e à nossa consciência pode nos conduzir no caminho de conversão. Pois bem, hoje nós vamos mudar um pouquinho. Em vez de ler o Evangelho do dia, né, que é de Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26, nós vamos ler o Evangelho, a primeira leitura da proposta para a missa de hoje, que é do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 a 28. Vamos lá, folhear a Bíblia lá mais para trás, no profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 a 28, para a gente refletir um pouquinho algumas coisas que estão aqui nesse trecho e ouvirmos a Deus nessa palavra. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor. Se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos, e guardar todas as minhas leis, e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas, se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelos ímpios, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado, por causa da infidelidade e do pecado que cometeu. Por causa disso, morrerá. Mas vós andais dizendo: a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, vós da casa de Israel. É a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam só, amados irmãos e irmãs, por que eu escolhi hoje o texto da primeira leitura para refletirmos juntos? Porque, vejam, nós precisamos entender bem o que quer dizer uma conversão, né? Ou seja, uma mudança de vida. O que quer dizer a vivência da fé no tempo presente, né? Nós não podemos viver de uma fé vivida no passado, né? E o texto aqui nos coloca numa situação bem concreta. Havia no passado em Israel uma mentalidade de que se vivia da herança espiritual, vamos dizer assim, dos descendentes. Seja, por exemplo, se fosse uma família, um pai, uma mãe que tivesse cometido um pecado, então esse pecado seria expiado dentro de várias gerações, né? E assim por diante. O que acontece? Existe uma dimensão de herança? É verdade, existe, né? Eu, por exemplo, gosto de dizer, a minha fé é herdada da fé e do amor a Deus da minha avó, que graças a Deus foi uma santinha, né? E isso forjou
a minha experiência de amor a Deus, o meu conhecimento de Deus e a minha vida como um todo. Ela é uma referência constante para mim ainda hoje, mesmo depois de mais de 10 anos de falecida. Então, de alguma maneira, a minha fé, ela é herdada, a fé de todos nós. Nós herdamos. E, infelizmente, quando falta alguém na família que viva, que testemunhe, que pratique a fé, a geração que vem depois vem profundamente comprometida. Ou uma família desestruturada, cheia de pecados sérios, graves, né? E, infelizmente, isso traz suas consequências, cheias de vícios, etc. Então, isso marca a vivência e a experiência de fé das novas gerações. Então, de alguma maneira, isso existe. Mas esse trecho aqui, ele quer nos assinalar para um outro ponto, que é complementar a esse da herança e que eu preciso dizer até é mais importante. Qual é? A da perspectiva pessoal. Por mais que eu tenha recebido uma herança da minha avó, graças a Deus, muito boa e muito santa, eu poderia ter jogado tudo no lixo. Se eu, como diz aqui, abandonasse, vamos dizer assim, a justiça, aqui quer dizer as práticas boas, né, que eu aprendi da minha avó. Então, eu poderia jogar tudo isso no lixo e viver como se eu não tivesse conhecido, não tivesse ouvido falar de Deus, etc. E assim por diante. Então, aí, nessa perspectiva pessoal, o que o texto quer deixar bem claro para nós? O que Deus quer nos ensinar a partir disso aqui? Que não adianta a gente viver de uma fé de práticas passadas. Podemos ser, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, né? Eu poderia ter ajudado a construir essa igreja. Eu poderia ter ajudado a construir outras coisas. Eu poderia ter ajudado muitas famílias em muitas situações de dificuldade. Se eu hoje jogo tudo isso fora e tenho uma vida má, de pecado, de amargura, de vícios, eu perdi tudo isso. E eu vou precisar me converter, porque isso é morte. Um pecado mortal gera morte espiritual. É isso aqui. Se eu abandono as práticas boas, a vivência da fé, a vida de oração e entro numa vida de vício, isso causa uma morte espiritual. Se eu estava numa vida de pecado e vou me convertendo, isso me traz uma vida espiritual, que é a vida de comunhão com Deus. E aí aqui a gente entra naquilo que nós chamamos de vida na graça. A vida na graça é uma vida de comunhão com Deus, onde nós, vejam só, nós não colocamos como parâmetro, como limite da vivência da fé, como critério, vamos dizer assim, o que nós sentimos. Sei lá, hoje, vamos dizer assim, eu não queria acordar, eu queria ficar dormindo. Era o meu sentimento, era o meu desejo, sei lá, de preguiça, de sei lá o quê. Mas eu sabia que se eu não levantasse, eu não ia rezar. Se eu não rezasse, eu ia viver de alguma maneira como se Deus ali naquele dia não tivesse muito tão presente na minha vida, não teria tempo para escutá-lo e assim por diante. Vejam as consequências disso, né? E assim por diante, outras tantas coisas. Se o trabalho ocupa um lugar que deveria ser dado a Deus e aos filhos, e assim por diante. E então, as práticas concretas da vida cotidiana vão delimitando, vão apontando para uma verdadeira comunhão com Deus. Nós chamamos isso de vida na graça, ou seja, de quem estabelece um estado de graça pelo arrependimento dos pecados, pelo abandono dos pecados mortais, pela vida de oração e permanece nisso, ou uma vida em que os pecados mortais vão estando presentes. O que é um pecado mortal? É um pecado que rompe a amizade e o amor para com Deus. Então, Deus nunca vai deixar de me amar, mas eu vou fechar a porta para que esse amor entre no meu coração. Eu não vou deixar que Deus me ame. Ele vai continuar me amando, só que eu não vou experimentar isso, porque eu não deixo. E as consequências disso, a palavra morte aqui é contundente e verdadeira. Não é uma morte figurada, é uma morte espiritual verdadeira e concreta. A pessoa vai vivendo uma morte, vai vivendo um afastamento de Deus. É isso que aqui está dizendo. Então, Deus quer vir ao nosso encontro e quer nos tirar da morte para a vida e quer que nós nos mantenhamos na vida. Por isso, nós temos para essa vida da graça tantos meios preciosos. Não deixe de fazer uma verdadeira e profunda confissão. Peça, nós temos aqui até por meios digitais o material para fazer um bom exame de consciência. Não relativize as perguntas do exame de consciência, mas enfrente elas
de cara, assim, de frente mesmo, né? Em frente mesmo essas perguntas. E as dúvidas que você tiver, não deixe de tirar. Não deixe que elas fiquem aí como se a gente deixasse para trás, não tem nada a ver conosco. Todas essas coisas estão aí, os mandamentos de Deus, as orientações da igreja, tudo isso está aí para nos dar vida. Vida verdadeira, vida do céu, já aqui. Por isso nós precisamos abraçar a justiça, como diz o texto. Não podemos jogar fora. Às vezes, vejam só, se a gente não é vigilante, se a gente não conserva a vida de oração e intimidade com Deus, a gente fica vulnerável. E a gente fica à mercê, às vezes, de qualquer realidade de pecado, às vezes grave, que pode perder toda a nossa vida espiritual. Né? Isso é muito sério. Esse é um verdadeiro combate e a gente tem que estar armado para esse combate. Então, revistamos-nos da força que vem de Deus, tenhamos coragem e firmemos o nosso pé nessa estrada com o Senhor, procurando viver a fé e a justiça, as boas obras, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. A fé e o amor a Deus e aos irmãos só se conjugam no presente, nunca no passado ou no futuro. Não é eu amarei, não é eu vou ajudar, irei ajudar os outros, eu irei tirar tempo para rezar. Esse irei nunca chegará. Né? Ou, no passado eu fiz, mas se não faço agora, eu estou perdendo tudo. Né? Então, não percamos, né, o tempo da graça, que é o hoje que Deus nos dá. E vivamos tudo isso como Deus nos pede, porque só teremos a ganhar nessa vida e na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos agora rezar pelos nossos irmãos e irmãs que estão de aniversário, celebram o dom de sua vida, celebram também o dom da vida matrimonial em comunhão com Cristo, né? Lembrando aqui, até aproveito para lembrar-lhes, né, a vida matrimonial sem, né, a vida de casado sem a graça do sacramento do matrimônio, que não é um papel, que não é uma festa, que é uma graça que permanece na vida do casal, porque estabelece uma união em Deus, né, ela fica muito aquém no que diz respeito à comunhão com Deus, daquilo que a gente poderia querer, precisa e espera, né? Então, se você sabe de alguém que não é casado na igreja, venha aqui, converse conosco, não perca tempo, porque a gente pode ajudar vocês a entenderem a preciosidade do sacramento do matrimônio. Não é um papel, não é simplesmente, sei lá, uma festa que se celebra num dia e depois a gente lembra de ano em ano. Não, é uma graça de Deus que permanece firme, como uma fonte a jorrar sobre nós e a nossa família, para que sejamos aquilo que Deus quer e para que não vivamos os perrengues dessa vida sozinhos, mas sempre sustentados por Deus. Então, você que hoje está de aniversário de vida, natalício ou de vida matrimonial, nós bendizemos a Deus por esse dom precioso. Consagramos vossas vidas a Deus pelas mãos da Virgem Maria, pedindo que ela derrame, né, pela sua materna intercessão e proximidade espiritual, uma torrente de graças que lhe ajude a buscar a Deus e buscar o céu. Por isso, rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, abençoe-vos a vós, vossas famílias, vossos lares, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro, rogai por nós.